Mateus 28, 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Você é uma pessoa boa? Responda para você mesmo. Você se define uma pessoa bondosa, uma pessoa do bem? O que é ser bom para você? Se fosse para você definir uma pessoa boa, uma pessoa assim, aprovada por Deus, uma pessoa que vive na perfeita e vontade, bondade de Deus, o que é fazer o bem? Quem para nós é a maior referência de coisas boas? Jesus? Quem para nós seria assim a maior referência de coisas boas, de uma vida boa, de bondade, do bem? Jesus, é Deus. E qual é a bondade que Ele nos ensina? Que tipo de bondade que Ele transmite, que Ele requer de nós? Será que o que Ele determinou é que nós entremos num prédio, aceitemos Jesus e apenas paremos de roubar, de mentir, de beber, e fica por aí mesmo? Será que esse é o tipo de bondade que Ele espera? Ou essa bondade vai além disso? Será que a bondade que Deus nos ensina, ela deve parar em nós? Ou ela deve prosseguir? Será que a bondade que vem de Deus para nós, que Ele é a maior referência, Ele iniciou algo e nos ensinou a fazer, essa bondade deve ser só para nós, para nossa família, parar em nós, ou ela deve passar por nós, nos transformar e atingir outras pessoas? O que você acha? Você já viu falar em grande comissão? Grande comissão é ganhar, batizar, discipular e enviar. Quem fez o curso de células sabe muito bem que é isso. Qual é a bondade que Deus requer de nós? Eu quero falar sobre propósito cristão nessa noite, porque nesses anos todos eu percebi que o problema nem é o inimigo das nossas almas. Nesses anos todos, como cristão, eu percebi que nós podemos cair numa armadilha própria, num comodismo caseiro, numa armadilha de letargia espiritual e física, e ser tão bom lá fora, e quando chegar na presença de Deus, quando se tornar membro do corpo de Cristo, não fazer mais nada. Então eu quero nessa noite, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, sem ofender ninguém, abrir tua cabeça e fazer com que você entenda que há um propósito em estar aqui, que não é só viver uma vida no pecado, depois chegar aqui com toda a coragem e depois desarranjar tudo e ficar nesse lugar e esperar que as coisas aconteçam. É como a oração que eu fiz aqui pelo Brasil. Se nós não buscarmos e não fizermos alguma coisa, quem vai fazer? Será que não existe algo a mais que você possa fazer junto com Deus? O texto está dizendo isso, que Jesus agora ele já morreu, venceu a morte, ressuscitou, apareceu aos seguidores dele, convocou eles, e antes de subir aos céus, diante da visão deles, da vista deles, ele falou isso: olha, eu venci, todo o poder no céu e na terra foi me dado, agora vão, portanto vão. Ele não está dizendo quando der, ele não está dizendo assim, olha, quando você achar necessário.
Ele está dizendo: vão por todo mundo e fala do meu amor, da minha vida, do meu evangelho. Prega a todas as nações e batiza elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a serem meus discípulos. Olha a ordem: ensinem eles a ser meus discípulos. E aí ele conclui dizendo: aí sim eu estarei convosco até o final de todas as coisas. Então existe algo para que se cumpra essa promessa. Não é só porque eu vim aqui, aceitei Jesus e parei de cometer pecado lá fora. Ele está dizendo que ele nem fala de pecado. Ele está falando com gente com situação de pecado resolvido. Ele está falando com gente que já entendeu que estar com ele há um propósito maior do que ficar aqui dentro da igreja reclamando de tudo, preocupado com a nossa família, querendo ser administrado apenas por problemas e por consequências da vida normal. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa pelo deserto, todo mundo tem os dias que não quer nem viver. Mas esse propósito, ele não pode ser deixado para trás. Esse propósito não pode ser esquecido. E se tem alguém que tem que cumprir esse propósito, fazer com que esse propósito se torne realidade, esse alguém sou eu e você. Se eu te perguntar qual foi a primeira coisa que Jesus fez no ministério dele, porque Jesus veio através de promessa, de forma miraculosa, mas depois chega um momento na vida dele, com 30 anos, ele fala assim: agora eu vou fazer o que eu vim fazer aqui na terra. Eu não vim aqui só para ser carpinteiro, eu não vim aqui para ser filho de José e Maria e ficar aqui como um judeu normal. Aí ele acaba com tudo, aí ele começa a seguir o ministério dele, chama os 12 apóstolos, a célula dele, treina eles e dá sequência àquilo que ele veio fazer na terra. Eu te pergunto, qual é a primeira coisa que Jesus fez? Vou te mostrar. Marcos capítulo 1 e 14, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Marcos 1 e 14 diz assim, ó: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou, olha, a primeira coisa, então Jesus ele saiu, a pregação dele era essa: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Primeira coisa que Jesus falou e fez foi essa. Ele não falou nada de abençoar, ele não falou nada de problema emocional. Ele falou assim: ó, gente, se arrependa aí, o reino de Deus já está entre vós. Aquilo que a gente faz na célula, sabe? Quando reúne aquela turminha lá e a gente compartilha uma palavra, daí a gente fala assim: olha aí, o que você tem para se arrepender? O que você devia fazer hoje para alinhar a tua vida melhor com Deus? O que você precisa abrir mão? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, isso é que é obedecer o id. Eu te pergunto, irmão, ele é Deus. Jesus, ele é só o Filho de Deus, ele é Deus também? Ele é Deus. Nosso Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, Jesus. Eu pergunto para você, ele precisava fazer isso? Jesus sair pregando? Jesus sair igual a gente sai, assim, às vezes, né, querendo falar ver gente assim numa situação, falar: rapaz, se esse cara fosse para a igreja, a situação dele estava completamente resolvida. E a gente fica com vontade de falar: Jesus, ele é Deus, gente. Ele poderia ficar levitando assim, né, mexendo na natureza, falando: ó, eu controlo os raios, o vulcão lá, eu mando ele fechar a boca, abrir a boca, eu dou ordem para a onda, o mar fica calmo. Eu posso fazer coisas estrondorosas. Mas não faz. Sabe o que ele faz? Andava de região em região, a pé, algumas vezes em cima de animais, e falava da mensagem de salvação para cada pessoa. Às vezes, no meio de muita gente, ele mirava um e falava, porque ele quis assim, ministrar um a um, ombro a ombro, pessoa a pessoa. Que esse evangelho é uma coisa íntima, é uma coisa pessoal. A salvação das pessoas do mundo está na mão da igreja. Vamos ver o que mais que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi isso. Ou seja, ele não
quis fazer com que o povo, a população, entendesse de salvação ou aceitasse ele para ser salvo através de coisas estrondorosas e miraculosas. Mas ele fez isso através de coisas simples. Olha, você precisa se arrepender, cara. A vida não é só isso, não. Está dizendo assim, a boa notícia do Evangelho. E às vezes eu não sei porquê nós nos preocupamos tanto com o que a pessoa vai achar, se vai xingar, se não vai gostar, se vai ficar ofendida. A questão é que nós somos incumbidos de fazer isso agora. E qual foi a última coisa que Jesus fez? Primeira coisa foi isso, sair e falar do reino de Deus e falar com as pessoas. A última coisa que ele fez, eu li o primeiro capítulo de Marcos, um versículo, agora eu vou ler o último capítulo de Marcos, que é o 16:15. E no final, ele vai repetir isso que nós lemos em Mateus, que diz assim: então ele diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Gente, ele começou falando isso, aquele que é meu, aquele que entendeu que eu perdoo o pecado, que a vida não vai acabar quando o teu coração parar de bater, quando seus olhos fecharem, mas a vida vai continuar, porque a vida é eterna. Esse corpo aqui físico, ele vai tornar o pó, mas eu vou dar ordem, ele vai ressuscitar, e a vida é eterna. Aqueles que entendem isso, eles vão fazer o que eu estou mandando. Eles vão anunciar. Ele começa falando isso. E agora, no final, ele fala a mesma coisa. Olha, continua fazendo o que eu ensinei. Portanto, vão por todo mundo e preguem esse evangelho a todas as nações. Ele mandou fazer isso. E eu pergunto, sabe, por que a igreja parou? Onde que nós lemos que a igreja deveria parar? Que versículo que nos mostra Deus, Jesus, o Espírito Santo, ou qualquer direção que vem do céu para a igreja, para o povo de Deus, falar para nós pararmos? Não precisa mais, acabou, não precisa não, porque a palavra de Deus diz que os anjos queriam fazer isso. A palavra de Deus diz que esse negócio, embora seja difícil, mexe com nossa personalidade, mostra que há uma barreira invisível espiritual, e muitas vezes aquilo tira a nossa força, mesmo nós sabendo que é a nossa obrigação, porque existe algo que nós não vemos. Os anjos viram algo e quiseram fazer esse trabalho. Senhor, deixa nós. E a Bíblia diz: não, eu vou fazer isso através do Ronaldo, do João, do Marcos, da Regina, do Marcelo, do fulano, do ciclano. Então, se o nosso Deus, o qual nós decidimos servir, ele começa fazendo isso e termina fazendo isso, por que que nós paramos, gente? Por que que nós temos tanta dificuldade de obedecer uma ordem tão clara? Olha, já faz um tempinho que eu estou na igreja, viu? E eu vou dizer uma coisa para você, eu vi uma igreja, não é essa não, uma igreja que se tornou fria, uma igreja que se tornou assim uma igreja de programa, em que a gente ia para a igreja para ver um desfile de boas pregações aqui e não fazíamos nada para fora das portas da igreja. Uma igreja que levantou tantos bons pregadores, e a gente ia, levava a nossa Bíblia, e a gente, uau, que palavra, nossa, eu estou tão cheio, e chegava ali, gente, a gente não conseguia falar para ninguém. Parece que nós somos roubados, furtados do ID, da grande comissão, dessa ordem clara, de quem se diz cristão, de quem se diz seguidor de Jesus Cristo, de quem acredita que há um lugar reservado para nós na eternidade. E de repente nós não falamos nada disso para ninguém, e sim nos preocupamos com os nossos velhos e jurássicos problemas, que já arrastamos há tanto tempo. A igreja se tornou isso. A igreja se tornou como um supermercado, que as pessoas vão lá, pegam o que querem, compram, né? Às vezes compra barato ali, deposita umas moedinhas ali, como se estivesse comprando uma bênção, um pouquinho, e vai embora. Às vezes nem vem no culto dia de semana, não vem no outro. Aí quando acaba aquele negócio, a pessoa vem de novo. Eu vi muita gente assim,
que só vem para a igreja para pedir, para querer, e não entendeu que é através da vida dela que muitas coisas podem acontecer. Ou a igreja se tornou um restaurante, onde a gente senta e quer ser servido pela melhor comida. E ó, o pior, né? Como se estivéssemos num restaurante, alguém nos servindo, e a gente fica olhando para ver se a comida é boa. E nos tornamos críticos, né? Nos tornamos exímios membros do Masterchef eclesiástico. Rapaz, nós vivemos essa igreja de passar assim. Quantas vezes eu saí da igreja e criticando a pregação, mas isso, e o pecador do meu lado. Mas você viu que... Não, hoje a palavra está comigo. Corpo de obreiros inteiro preocupado para ver quem pregava melhor. Uma igreja que se tornou invisível, um restaurante, em que um monte de gente sentava lá só para comer uma comida boa e criticando ainda. E quem estava aqui pregando cada vez se matando, jejuando, buscando para ver se trazia uma comida melhor, com um povo que está morrendo de tanta vitamina, explodindo de tanta gordura espiritual. Gente que está salvo e gente que tem a incumbência de levar esse alimento para os famintos lá fora. Propósito. Será que a gente não vê que essa mensagem ela não vem por Wi-Fi? Essa mensagem não vem como eletricidade em cabos elétricos. Essa mensagem vem através de pessoas. E se eu perguntar aqui, eu já sei dessa estatística. 98% das pessoas que estão aqui hoje estão aqui porque alguém falou de Jesus para você. Essa estatística é de 2%. Talvez hoje zerada, talvez hoje 100%. O número de pessoas que estão em qualquer igreja, até a igreja que não sabe que está fazendo isso, que não está enxergando isso, é 2% da igreja que entrou ali por entrar, que entrou ali porque ninguém convidou, que entrou ali porque estava desviado, que entrou ali porque a vida está tão difícil, falou, eu vou para a igreja hoje. Mas 98% de toda a igreja, ela está lá porque alguém falou, um amigo falou, um parente falou, um conhecido falou, um desconhecido falou, porque essa é a ordem de Jesus. As pessoas vão se converter quando eu e você tomarmos toda a consciência de gratidão a Deus e entendermos e nos disponibilizarmos a carregar a mensagem de salvação na nossa boca. Nós é que fazemos isso. Essa mensagem não vem por acaso. Essa mensagem ela vai de pessoa para pessoa. Então qual que é a obra do inimigo? É falar, colocar em você que você não tem condição, colocar em você que isso aqui é trabalho de pastor. Aonde está escrito isso? Jesus não está falando isso. Portanto, vocês, povo meu, sentem na igreja e apontem para os pastores e os líderes e digam, vocês vão atrás dos perdidos. Ele está dizendo que todos têm a incumbência de levar a mensagem de salvação. Pode ser o melhor pastor e ele não vai salvar aquela pessoa mais simples que só tem relacionamento com você. Agora, o que acontece se nós não fizermos isso? E se nós não cumprirmos isso, o que acontece? Você já pensou nisso? Você já pensou se os discípulos, quando Jesus subisse ao céu, falaram, eu vou voltar a pescar, que eles já tinham tentado. E aí Jesus, antes de subir ao céu, tem que dar uma paradinha lá em Jerusalém, ali, ali por ali, no mar ali, no lago onde eles estavam pescando. Falaram, gente, já falei com vocês, pô, vocês estão tentando pescar, já tá bom, tem peixe pronto aqui, ó, pãozinho quentinho, peixe assado. Não precisa ficar correndo atrás de bênção, eu vou te dar, mas faz o que eu estou mandando. Ô Pedro, você é o líder da turma aí, você me ama, Pedro? Sim. Então vai fazer o que eu mandei. O que é que o Senhor mandou? Vai lá falar do meu amor por todos os lugares. Aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Então amém. E ele fez. Porque se ele não tivesse feito, nem eu nem você estaríamos aqui. Essa mensagem não teria atravessado o Oceano Atlântico, entrado no Canadá, Estados Unidos, descido para a América Central, América do Sul, chegado aqui no Brasil, cara.
Então peraí, essa mensagem não veio por Wi-Fi, essa mensagem veio por pessoas que obedeceram, por pessoas que entenderam, que não importa a grande multidão, mas se eu falar para quem está do meu lado, se eu falar para esse, se eu desejar isso, esse negócio ele vai se alastrar, porque o reino do céu é coisa que a gente não entende. Ele é como fermento na massa, cresce numa proporção que você não sabe como. E agora, se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer no mundo? Eu vou dizer para você aqui, está na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32, diz isso aqui, À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Jesus ele começa, no capítulo 1, ele começou o ministério dele agora, ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a falar do reino de Deus, ele começa a falar que as pessoas têm que se arrepender. E olha o que apareceu: gente doente, gente depressiva, cheia de demônios. Será que essas coisas existem ainda hoje? Ainda existe demônio? Ainda existe doenças emocionais? Ainda existe doenças físicas? Você como filho de Deus, o que você está fazendo? Assistindo a Globo. Viu o número da pandemia? O que você está fazendo? Muita gente já estavam lá. Quando ele começa a falar do amor de Deus, ele está tudo aí já. O amigo teu, amiga tua, conhecida tua que trabalha, que tem relacionamento com você, teu amigo, que fala que está tudo bem, não está tudo bem, porque essas coisas aqui estão por trás de toda a vida. Eu pode até estar passando por um momento bom, mas sem Jesus, ninguém pode ser feliz. Pode até conseguir picos de felicidade, regada pelo álcool, pelo sexo, rock and roll, por drogas, sei lá, por dinheiro, por aquilo que alimenta ele naquele momento. Mas como eu disse, a nossa vida é eterna. E a mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E se eu e você, que carregamos a salvação da humanidade, não fizermos nada, o que será que vai acontecer com muita gente? O versículo ainda primeiro, ele está no primeiro capítulo ainda, ele começou a fazer a obra de Deus. É aquele negócio, a gente começa a fazer, a gente vê quanta gente. Gente, onde que estavam vocês? Eu reúno aqui comigo 20, 30, 40, que estavam comigo lá na igreja do Tinga. Mas a maioria de vocês, onde estavam? Sabe por que vocês estão aqui? Porque eles entenderam que precisava fazer isso, começaram a fazer, e você chegou aqui, nem sei dizer como. Porque isso aqui é uma realidade. E quantas pessoas podem ser alcançadas? Olha, eu não vou nem dizer cada um de nós, mas se 50% de nós começarmos pelo menos a orar e falar: Senhor, é verdade isso mesmo? Então desperta-me o desejo de fazer alguma coisa para o teu reino. O versículo 45 do primeiro capítulo ainda, olha lá. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Que Jesus começa a fazer, um fala para o outro. Você viu a célula da Ju? Você viu que ela... Ninguém está falando assim: a Ju não sabe ler a Bíblia, a Ju só tem 1 ano de crente. A necessidade da humanidade é tanta. Você viu lá, você viu? E elas chegam, as coisas acontecem. Olha lá. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus nem podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinham procurá-lo. Agora, muita gente no primeiro, agora é gente de toda parte. Olha isso aqui, gente. Nós entramos aqui, nós falamos assim: meu Deus, que igreja grande. Eu, quando subi aqui, a gente acostumado a pregar assim, pertinho das pessoas. Fica tão longe. Eu falei: meu Deus, tem um eco aqui. Agora eu já estou achando isso aqui pequeno demais. Agora o meu objetivo é alcançar isso aqui, O meu objetivo é cumprir o reino de Deus na terra. Eu acredito que não pela minha habilidade, nem pela minha bondade, mas pela promessa dele, pela ordem da grande comissão.
versículo está dizendo agora uma multidão. Porque já não é mais o fato de Jesus falar, mas um falou para um, outro falou para o outro, 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 outro falou para o outro. E aí vem uma grande multidão. Agora você compreende que você pode estar travando tudo isso. Eu não vou falar não, eu não sou líder de célula. Pastor, o que é que me faz? Sou eu, cara. É ele. Eu só estou sendo uma torre repetidora do que ele falou. Eu só estou sendo o porta-voz. Agora, se você tiver um versículo, eu falo assim, aqui pastor, ele falou que não precisa mais não. Já salvou quem é para salvar, é com a gente mesmo, é só a gente fechar a porta, fazer culto, o resto vai tudo para o inferno. Vai todo mundo para o inferno. Ah, minha família não quero nem saber mais, eu sou fulano, eu não conheço mesmo. Se achar esse versículo, nós vamos cumprir. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia está dizendo que ele mandou do começo ao fim. Não é hora. Sabe, uma visão passou. E alguém por aí viu a igreja aqui. Os crentes aqui estão cheios do Espírito Santo. E uma multidão lá querendo vir para cá. E não conseguia vir. E aí o pastor aqui falou, gente, vamos alcançar, eles são os perdidos, vamos lá, nós temos a palavra de Deus, nós temos algo para dar para aquele povo, vamos lá. Então o povo até animou, vamos lá. Como nós chegamos aqui, nós olhamos, tinha um buraco no meio, gente. Tinha um buraco no meio, separou a igreja do mundo. E alguns estavam tão desesperados do outro lado, que tentavam saltar. E eles caíam num buraco que a gente não conseguia ver o fundo, escuro. Mas uma coisa marcou para mim, que quando eles caíam, a gente conseguia ver o olhar deles. E eles desciam com os olhos vidrados em nós. Imagina a cena. As pessoas caindo, indo para o inferno, e olhando para nós, olhando para você, com os olhos vidrados, como se você tivesse a água que eles precisavam para beber a vida inteira, e não quis dar um pouco para eles. E eles morrendo, aquele olho assim, olhando para você. Cara, eu trabalhei com você 5 anos, 10 anos, você não falou de Jesus para mim. Eu cruzei com você 18 vezes dentro do ano. Você passou perto da minha casa. Você conversou comigo algumas vezes. Eu estou indo para o inferno, sabe, os olhos vidrados em você. Essa parte mexeu comigo. Porque tem muita gente precisando de Jesus. Enquanto nós estamos no velho modelo de igreja egoísta, a minha família, a minha casa e os meus interesses. E quanto a mim? Quem que você está servindo? Quem que você está seguindo? Marcos 2 e 3. Não, 2 e 2 primeiro. Agora daqui para lá, se você prestar atenção no Evangelho de Marcos, é só isso aqui, é só coisa grande. Ó. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo do lado de fora. Olha a necessidade do povo, gente. Perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Ele não estava fazendo nem milagre. A necessidade do povo é tão grande que estava só falando ali, vai ser assim. O povo vinha, porque tem um mistério por trás disso, cara. Talvez o teu medo seja porque você não tem dons, você não sabe orar bonito, você não sabe falar bonito, mas a mensagem já está dentro de você, está na tua boca. E os maiores testemunhos que nós já temos aqui é de pessoas simples, que não tem carteirinha de pastor, que falou uma coisa tão simples e a vida de alguém já foi totalmente extravada, desimpedida. A pessoa está firme, já se batizou e mais uma alma para Deus. Muita gente. E ele está lá só ministrando, igual eu aqui, por causa da nossa necessidade. Agora Marcos 2 e 3. Aí trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente,
eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Como esses dias que a gente fechou a porta da igreja lá, teve gente que pulou muro por aí, gente. Eu vou ficar sem o culto, pelo amor de Deus. Deu até briga. Então a gente briga, mas a gente não quer brigar, porque quem quer ficar longe de Deus? Há uma necessidade. É como se, ao invés de entrar pelas laterais, abrisse um buraco aqui, descesse uma corda aqui e vem. Isso aqui mostra o desespero do mundo pela presença de Deus. As pessoas fazem loucura. Sabe quando você vai ver Caraguatatuba louco por Jesus? Sabe quando nós vamos ver Caraguatatuba não mais sendo matador de jovens, não mais tendo uma estatística de estupro nos finais de semanas, de madrugada aqui, que você nem sabe. Sabe quando que nós vamos ver Caraguatatuba sendo referência de coisas boas? Quando eu e você tomar coragem e começar a anunciar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Um vai ligar o outro, porque essa necessidade de Deus está ao nosso lado aqui. Desespero por Deus. Finalizando. Se nós não fizermos isso, o mundo será condenado por nossa culpa. Desculpa. Mas viver com propósito não é chegar aqui e encher tua pança. Não é você comprar o teu carro zero. Se bem que ele é tão bom, que ele quer te dar um bom casamento, que ele quer te dar casa própria, ele pode te dar. Mas se você perder a visão desse propósito, não tem sentido você ficar numa igreja apenas me dá. Dura essa palavra, hein? Pois foi exatamente essa palavra que Jesus falou e todo mundo abandonou ele. Falaram para ele: dura é a tua palavra. Sabe por quê? Ele falou: vocês só estão atrás de mim por causa dos milagres. Vocês só estão atrás de mim por causa do pão que vocês comem. Vocês só estão andando comigo. Vocês não entenderam o mistério, não. E ele nem ligou quando aquela multidão largou ele. Ele virou para os discípulos e falou: vocês também querem ir com eles? E Pedro fala: não, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E daqui a pouco já tem outra multidão. Porque nós não temos que nos preocupar com quem não quer. A nossa obrigação é falar. Quem quer vai, porque a entrada no reino do céu não é obrigatória, é voluntária. Agora, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós não podemos escolher querer falar ou não. Porque Ele nos capacita para isso. Porque Ele nos chamou para isso. Quem sabe a tua vida esteja travada porque você não entendeu isso. Porque você passa as tuas necessidades na frente da necessidade do céu. Qual é mais importante? Você ser feliz ou alguém ser salvo? Qual é mais importante? Você ter dinheirinho guardado ou alguém ser tirado do inferno? Então, quando você não entender que você não é um coitado, tu és membro do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Você faz parte de um exército que pode mudar o Brasil. Então, finalizando, não vai dar para pregar tudo isso hoje. O que acontece no mundo se a gente sentar aqui e cruzar o braço? O mundo será condenado, gente. E o dono de tudo vai cobrar quem? Não, é o prefeito lá que não fez, é o delegado que não fez, é o juiz de direito que não fez, é o pastor que não fez, você que não fez. Porque já faz 5 anos que nós estamos lutando aqui para fazer isso. Eu pedi para Deus: me manda líderes de verdade. E Deus mandou. Eles até chegam motivados e depois caem nessa armadilha do comodismo. Então logo peguem o primeiro frutinho de bênção, já não querem fazer nada. Esse negócio vai acabar. Porque nós vamos viver um evangelho real aqui. Você
não precisa fazer muita coisa. Quando você entender isso, aceitar no teu coração, as coisas vão acontecer naturalmente. Acontecerá com o mundo se nós cruzarmos os braços e assistir pregação aqui. Eles serão condenados. E aí para lá é Deus que julga. E na igreja, o que acontece quando a gente não faz isso? Está escrito aí também, Marcos 2:16. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, então aqui é uma categoria de teólogos. Aquele crente que você conhece, que sabe tanto de Bíblia, que anda com a Bibliona embaixo do braço, ele anda assim, ó, sabe tudo. Aí eles chegam, vendo Jesus comer com aquela gente. Que gente? Os pecadores. Aquela pessoa lá do teu serviço que não quer saber de nada, que amanhã vai chegar, vai contar que ficou na balada, porque não tem o que falar, está morta por dentro, está angustiada por dentro, mas ela quer contar alguma coisa e nem é feliz. E Jesus estava sentado com aquela gente e com os cobradores de impostos. Os fariseus perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Sabe o que acontece com a igreja quando ela não cumpre a grande comissão? Ela se torna uma igreja crítica. Muitos aqui passaram por isso, sabem exatamente o que acontece. Se torna uma igreja crítica, que conhece tanto a palavra de Deus, e aí fica analisando, e nada está bom. Tem mais, ó. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam comendo as espigas, colhendo. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Eles acusam aqui de quebrar regras. Tem tanta coisa que eu marquei que não vai dar tempo de ler. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. Estou falando de mestre da lei, gente, é pastor, é líder, é gente na igreja que sabe tudo de Bíblia. Eles ficam desse jeito. E quando eles viram Jesus ali, disseram: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Esse negócio aqui, ó, vai ficar até o fim do ministério de Jesus. Essa perseguiçãozinha da igreja. No capítulo 4 de Mateus, Jesus ele dá um em Satanás. Satanás não volta mais. Você não vai ouvir falar dele mais. Mas essa gente religiosa, crítica, que sabe tanto de igreja, de palavra, eles ficam até o momento que Jesus está na cruz, cara. E fica lá. Desce daí. Você não... Isso é uma praga, rapaz. Isso aqui é uma praga, cara. Capítulo 12 de Lucas, Jesus fala assim: acerca de tudo que você tem que temer, cuidado com os fariseus. Para nós representa gente que sabe tanto da igreja e critica a gente porque a gente não usa terno e gravata. E critica você porque você passa um batom, você cuida do cabelo. Porque uma igreja que não cumpre a grande comissão, ela se torna uma igreja crítica. Ela está vendo aquilo que Deus nem se importa, desde o Velho Testamento, que não está olhando para a aparência do homem, mas está olhando para o coração. Mas a igreja que não cumpre a grande comissão, ela fica uma igreja crítica e critica você. Critica o jeito que você fala, critica o jeito que a gente faz. Então nós temos dois problemas. Se nós não cumprimos a grande comissão, o mundo é condenado e a igreja briga entre si, persegue aqueles que estão fazendo o que Deus quer que seja feito. Porque o que Deus escolheu para fazer é isso. Provérbios 27:17 diz assim, ó: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu gosto muito desse versículo, porque Deus está dizendo aqui que as pessoas que você menos espera, ela tem muito para te oferecer. Às vezes Deus fala com você através de uma criança.
Às vezes Deus nem me usa aqui para você, mas Ele usa depois que acabou o culto, alguém que fala alguma coisa ali, falando direto com você. Porque assim como o ferro afia o próprio ferro, uns aprendem com os outros. Assim é a vida do ser humano. Por isso que Ele escolheu nós, seres humanos simples, fracos e até problemáticos, para salvar o mundo. E daqui a pouco nós vamos orar aqui para você perder esse medo, cara. Queria muito dizer para você que não precisa não, cara. Eu quero só que você fique ricão, bonito, cheio de saúde. Mas não é isso que Deus fala, não. Ele até quer deixar você abençoado, com saúde, feliz. Mas a primeira coisa que Ele requer: cumpre aquilo que eu falei para você. Cumpre o propósito meu. Interessante a gente ver isso, né? Jesus não chamou professor, não. Jesus não chamou os acadêmicos. Ele chamou pescador, que lá naquela sociedade era uma categoria assim meio, não tem profissão, não tem estudo, são homens brutos de mãos calejadas, cheirando camarão, cheirando peixe. Ou seja, qualquer um pode, só não vai quem não quer. Nós temos que entender, se nós não servimos a Deus, nós não servimos para Ele. Qual é o teu medo? Qual é a tua desculpa hoje? É interessante ver que quando Jesus ele começa a fazer isso, agora, no começo, Ele envia os discípulos de 2 em 2. No comecinho do ministério de Jesus, ensinou ali meia dúzia de coisas. Aí Ele fala assim, vão aqui na terra de Israel, fala que o reino do céu chegou até eles, fala que eles têm que se arrepender dos pecados e tudo vai mudar, enfim, papapá. E eles vão de 2 em 2. Interessante isso, né? Daqui a pouco eles voltam dizendo, uau, Jesus do céu, homem de Deus, foi tão bom que o Senhor falou, que foi além do que o Senhor falou. Olha, nós não só curamos enfermidades do povo, os demônios obedeciam a gente quando falávamos no teu nome. E todo mundo ficou feliz, Jesus se alegrou. Comecinho de ministério. É engraçado que agora no fim estão com medo. Aí Jesus morre na cruz, 3 dias desaparece. Oh, meu Deus, fecha tudo num quarto e ninguém quer fazer nada. Eles desviam e voltam a pescar. Interessante isso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Às vezes muito conhecimento te atrapalha, cara. Às vezes muito tempo faz você perder o prazo daquilo que Deus tem na tua vida. Às vezes muito tempo e muita palavra, muita coisa, e não faz o que é para fazer. E aí a gente vê gente chegando agora, que está totalmente disponível e com vontade de fazer. Isso machuca o meu coração. Acaba de terminar um curso CFL, uma pessoa que nem sabe nada. Eu vou abrir minha célula. E gente grande não faz. Que medo que é esse? Que evangelho que é esse? Que estratégia que é essa? Eu tenho muito medo disso. E isso é real, né? Você chega no novo convertido, a pessoa que está chegando agora, o que é isso aí, mamãe? Estou com dor, não sei o que. Já há muitos anos eu carrego isso aqui. Você acredita que Deus pode te curar? Você acredita? Eu vou orar aqui agora. Sim, pastor, eu acredito. A pessoa chora. Ela, então levanta e anda. Pessoa curada. Aí você chega num crente velho, você ora, joga óleo, faz dança da chuva, joelha no chão, levanta a mão para o céu. Espírito Santo do céu, já estou desviando. A pessoa não é curada. De quem é o erro, será? Será que o prazo já não está passando? A entrega tem que ser total, irmão. Esse Deus que eu represento aqui, Ele não aceita miséria, não. Ele não aceita esmola. Ele não aceita 50% da tua parte. Jesus está entrando, passando perto de Jericó. Uma multidão atrás dele, como sempre. E tem um cego lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho... E a pessoa, cala a boca aí, Bartimeu. Você acha que ele vai ligar para você, meu? Para aí. E quando falam isso, ele grita mais alto: oh, Jesus,
Filho de Deus, tem misericórdia. Estava passando. Aí Jesus fala assim: tragam ele aqui. Aí eles, olha, o mestre te chama. E ele vem até Jesus. Eu não quero nem falar do milagre. Ele vem, Jesus pergunta: o que você quer, cego, né? Cômico, né? Eu quero chegar, pô. Então, receba olhos novos. Mas ele faz uma coisa antes, que concretiza o que eu estou falando. Ele levanta e ele faz assim com a capa dele, ó. Você percebeu que todo mendigo carrega alguma coisa? Ou ele carrega uma lata, ou ele carrega um saco. Lembra do homem do saco? Ou ele carrega uma coberta, ou ele carrega um pedaço de pau. Aquele espírito que domina a vida dele põe alguma coisa para ele carregar. Bartimeu carregava uma capa, talvez para se aquecer do frio. Mesmo cego, ele teve tanta convicção que ele ia receber o milagre, que ele falou assim: ó, para esse lugar aqui eu não volto mais. Jesus vai resolver a minha causa. Talvez seja isso que falta na tua vida. Essa capa de vergonha, essa capa de medo, essa capa de pensamentos que tomam a tua mente e te põe medo, que põe vergonha, que põe timidez, que põe sei lá o quê. Quer ver Jesus operar na tua vida? Larga a capa hoje. Larga esse trem aí que te prende, cara. De repente a capa é a tua família. Eu não estou falando para você largar ela, não. Estou falando para você confiar que Deus vai cuidar dela quando você fizer as coisas de Deus. Porque eu estou saturado de ver gente abrir mão de cela e ter cuidado de doença de família. Estou saturado de ver gente aqui, não vou abrir, fecha a cela e vai cuidar de um câncer. Porque essa ordem aqui não pode ser desobedecida para a igreja, não. O pecador não entende disso aqui. Nós vamos salvar o mundo, gente. Nós vamos salvar o lugar que nós habitamos. Apenas anunciando a boa notícia de salvação. Só que a entrega tem que ser total. Eu poderia citar tantos exemplos aqui. Aquela mulher que se achegou até Jesus e jogou perfume na cabeça dele. Sabe o que está escrito na tua Bíblia lá? Ela chega, ela quebra o gargalo do vaso de alabastro, uma botija de cerâmica. Ela quebra. Ela poderia ter tirado a tampa. Ela poderia só jogar o perfume sobre ela. Ela quebra. Porque ela falou: eu vou esgotar todo esse perfume em Jesus. Eu vou dar tudo para Ele. Com certeza, quem não entendeu isso ainda é porque não se entregou totalmente a Jesus. Porque quando nós nos entregamos totalmente a Jesus, alguma coisa vai acontecer a respeito disso. Eu era um pastor já de 10 anos de ministério próprio lá, mas e Jesus falou: abre mão do ciclo de oração. Abre mão desse enorme grupo de jovens, de 6 jovens, que vai cantar o papel cai da mão. Abre mão de dominar tudo isso aqui. Abre mão do molho de chave, que é você que faz, e deixa eu fazer. Tira as cadeiras daí, tira essa cadeirona sua de rei aí. E eu falei: eu ficar ali no cantinho como uma pessoa comum. Tive que abrir mão de tudo para ver líderes brilharem, para ver pessoas simples, para ver Julianas da vida salvar as mulheres daquela região, para ver as pessoas, a Tainá que vai abrir célula lá no Massaguaçu, para ver uma Yasmin, que eu choro de ver essa menina, e imagino o que Jesus sente por ela. De estar fazendo, eu oro para essa menina não perder isso, continuar entendendo isso. Eu sei que o líder de célula, como qualquer crente no mundo inteiro, passa por momentos difíceis, mas não abra mão do maior propósito da tua vida. Toda a tua finança, toda a tua saúde, todas as tuas conquistas, os teus sucessos estão contidos nessa obediência. Porque se você abrir mão disso e conquistar o mundo inteiro, não vai valer a pena. O que vai valer a pena é você fazer o que Deus mandou você fazer. Ainda que Ele não fizer nada por nós,
Ele já fez tudo. Ele já salvou. Vamos trocar as bolas um pouco. Você é o dono de uma grande empresa agora. De uma empresaça multinacional. Só o nome, todo mundo já bate continência. E aí você contrata um vendedor. Você contrata alguém para representar a tua empresa. E se esse cara vem, só o nome da tua empresa, ele já tem a cartela dele, a pasta dele de clientes, já vende fácil. Mas se esse vendedor ele não quiser trabalhar, ele fala assim, eu só quero pertencer isso aqui só para levar o nome da empresa e o meu salário no fim do mês. Mas não vou vender nada, não vou cumprir meta não. O que você faz? O que você faz? Você contrata o cara e você sabe que ele não está fazendo nada. Vamos supor que você é o presidente de um time de futebol de uma camisa muito conhecida. E você contrata um boleiraço lá. Mas você vê que ele está fazendo corpo mole. Você ouviu uma conversa assim que ele... o importante é o meu salário garantido no contrato. Eu vou jogar é nada. O que você faz? Você vai tomar alguma providência. Ele falou, o que é isso? Você não sabe o preço que eu paguei para ter essa empresa aí. Isso é uma herança do meu pai, mas eu estudei, eu ralei para levantar esse império. Agora você vem aqui e não quer fazer nada? Não é isso que vai acontecer? E por que na igreja se faz o contrário? Por que quando você chega aqui você vê um sangue vertido na cruz de alguém que deu a vida já por você, salvo, mas por aqueles que estão perdidos lá fora? E a gente não quer fazer nada. Ou então reclama quando faz. Estranho, né? Pois saiba que essa é a coisa mais importante da nossa vida. Desculpa a minha sinceridade, mas eu não consigo enxergar outro evangelho mais fácil que esse. Eu consigo ver fácil um Deus que faz tanta coisa boa para nós, que Ele faz coisas impossíveis que o homem não pode fazer. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá uma ordem clara de algo que cada um de nós tem que fazer para Ele.